Olá, eu sou Rosana Martins, ceramista na Vila de Paranapiacaba. Já trabalho com cerâmica desde 2005. Sou associada da UAPESP. A UAPESP é a União dos Artesãos do Estado de São Paulo, muito importante para o nosso segmento, né? A UAPESP nos apoia muito, né? E hoje eu vou mostrar para vocês um trabalho de cerâmica em placa. É um trabalho para iniciante, não é um trabalho muito complicado, é um trabalho simples, é uma técnica simples que dá para fazer tranquilamente, tá? Vou mostrar para vocês um pouco do material que a gente usa, né, das ferramentas que a gente usa para fazer esse trabalho. Essas ferramentas são ferramentas bastante simples também, né? Que a gente utiliza para fazer alguns trabalhos em cerâmica. E eu vou estar mostrando então para vocês e a gente vai finalizar uma placa que seria a proposta de um incensário, que vai ficar desta forma, tá? Essa daqui é uma peça que foi queimada a 1000 graus, é o que a gente chama de biscoito, porque foi dado só a primeira queima. A partir daqui você pode usar também a pigmentação, né, o esmalte, para dar a coloração, tá? Mas a proposta de hoje é a gente chegar até aqui. Depois, num segundo momento, talvez a gente passe também a esmaltação para vocês, tá? Então, vamos lá? Eu vou apresentar para vocês a massa cerâmica, que é a que eu uso, né? Eu uso a massa da Resende, né? Mas no mercado existem outras massas também, principalmente em São Paulo. É uma massa já preparada, pronta, uma massa cerâmica pronta já. Essa parte eu não faço, eu só uso a massa já preparada, né? Nós temos em São Paulo o Pascoal também, que é um produtor, e ele tem uma loja na Vila Mariana. Ele tem as massas, não só dele, mas ele tem de outros produtores também. E na loja do Pascoal também você acaba encontrando ferramentas e esmaltes e tudo que você precisa para trabalhar com a cerâmica, tá? Então fica a dica para vocês, né? Se vocês quiserem realmente continuar, o Pascoal é um fornecedor que a gente tem aqui em São Paulo, tá? Então vamos lá? Essa massa é uma massa branca, né? Eu estou usando a massa branca hoje por quê? Eu estou usando a massa branca porque se eu resolver que eu vou usar um pigmento que é o esmalte, né? Pode ser o esmalte, pode ser o engobe. Quando você usa a massa branca, você tem um melhor resultado. Quando você usa uma massa, uma cor de argila mais escura, você não vai ter um resultado tão bom na hora de você usar o esmalte, tá? Então aqui a sugestão é usar uma massa clara, caso você tenha a intenção de passar depois um esmalte, tá? Neste caso aqui, eu fiz essa peça nessa massa mais escura, porque eu realmente não tinha a intenção de esmaltar, tá? Tem algumas pessoas que gostam da cor deste barro, que é o barro vermelho, né? As pessoas gostam dessa cor, porque é um barro bem tradicional, é uma cor bem tradicional, né? Então eu faço algumas peças também para deixar na cor avermelhada, tá? A gente tem aqui uma ferramentinha bastante simples, que é um cortador que a gente utiliza para cortar essa massa desse bloco. É um fio de nylon com um pendurucalho na ponta e que te facilita para que você possa fazer o corte dessa massa, tá? A gente corta dessa maneira, passa só o fio, ele corta tranquilamente, tá? Aí você tira, como é uma folha só que a gente vai fazer, eu tirei um pedaço bem pequeno, né? Que é o suficiente para que a gente possa estar fazendo essa folha, né? Aqui eu cortei algo no meio com a mão, por quê? Porque na verdade aqui você tem dois blocos, né? Você tem dois blocos de massa.
Então, quando você passa esse fio, no meio ela praticamente ela já está dividida, ela fica um pouquinho colada por conta de transporte, enfim, né? Mas ela está praticamente separada. Essa massa é uma massa fechada a vácuo. Eu uso a Resende, inclusive, porque ela é uma massa a vácuo, né? E isso faz com que você não precise trabalhar a massa antes de você for levantar uma peça, né? Eu vou até trabalhar um pouquinho uma massa para vocês terem uma noção de como se trabalha a massa. Mas essa massa não tem necessidade de ser trabalhada dessa forma, porque ela está a vácuo, tá? Então vamos lá? Para trabalhar a massa, eu uso essa tabuinha aqui, que é uma tabuinha de Eucatex, para ela não colar, para essa massa não colar na superfície que eu estou trabalhando. Tem algumas pessoas que preferem usar tecido, outras usam até o jornal. Eu prefiro usar o Eucatex. Eu lavei essa tabuinha, ela tá sempre tranquila, sempre posso usar com outras cores de massa que não me dá problema, tá? Então, por isso eu prefiro usar o Eucatex, mas você pode usar um tecido também como base, tá? Qual que é o objetivo de você trabalhar a massa, de você bater a massa? Aqui tem alguns termos para isso, né? Você pode chamar de bater a massa, você pode chamar de trabalhar a massa, você pode chamar de vamos tirar o ar da massa, né? Que é realmente essa. A intenção aqui de você trabalhar a massa é você tirar bolhas de ar que possam estar dentro dessa massa, né? Quando ela está trabalhada a vácuo, você não tem essas bolhas. Então, por isso não tem a necessidade de fazer este trabalho aqui. Essa etapa a gente pula normalmente quando a massa é a vácuo, tá? E você trabalha essa massa no circular. Bater a massa é um termo que se usa, mas na verdade você trabalha ela circularmente para que, se houver dentro dessa massa alguma bolha de ar, você vai expelir essa bolha, este ar que possa estar aqui no centro dessa massa. E também para homogeneizar essa massa também, a gente usa essa técnica para também homogeneizar essa massa. Mas a gente tem bastante cuidado, tendo bastante cuidado, estando num plástico bastante firme, né? Num local tranquilo de sombra. A gente não tem a necessidade de homogeneizar a massa porque ela vai estar tranquila para se trabalhar, para se abrir uma placa. Principalmente na abertura de placa você não tem essa necessidade. Aí é isso que eu estou dizendo. Quando você trabalha essa massa dessa forma, você percebe que você fez um caracol aqui, né? Você trabalhou ela circularmente para que o ar pudesse ser expelido, tá? Então essa é uma maneira de você trabalhar essa massa. Se você vai fazer uma peça circular, por exemplo, você já pode até ir ajeitando essa massa para que ela fique mais circular, para facilitar já o seu trabalho desde aqui, tá? Mas esse não é o nosso caso, nós não vamos usar, eu realmente só demonstrei para vocês como você pode trabalhar a massa, tá? Nós vamos trabalhar ela direto, né? Eu também tenho, para você abrir essa massa, você tem algumas técnicas também. Você tem algumas maneiras de você abrir essa massa, né? Você pode abrir com tecido, muita gente utiliza o tecido para abrir também, para que ela não cole nesse rolinho, né? Que é o rolinho que a gente utiliza para abrir, né? Eu utilizo um saquinho de freezer. Eu gosto bastante de usar o saquinho de freezer, porque ela não cola e não me marca a massa também, né? Ela deixa a massa menos marcada. Então, eu prefiro usar o saquinho de freezer para abrir, quando eu vou abrir essa massa, tá? Então, o saquinho de freezer, eu abro ele na própria costura do saquinho, né? Eu utilizo aqui essa guia, né? Só ir puxando que ele abre, é bem facinho de abrir, né?
utilizo dessa forma, abro ele todo e sempre tem um paninho à mão, porque o paninho sempre você vai precisar, né? E deito essa massa nesse plastiquinho. Ele é um plastiquinho bem maleável, né? Por isso eu prefiro de freezer, porque ele é bem maleável para você trabalhar, né? E aí, você utiliza 2 guias. Para que você usa essa ferramenta? Essa ferramenta é para você ter um direcionamento dessa massa. Porque se você não utiliza nem nada, conforme você vai abrindo essa massa, um lado ela vai ficar mais alto, outro mais baixo. E aí você utilizando essas guias, você direciona e você acaba abrindo essa massa toda por igual, né? Uma outra coisa também que eu utilizo para abrir essa placa é da seguinte maneira: eu nunca abro ela direto, eu abro sempre do centro para as bordas, né? Do centro para as bordas e bem sutil, porque se você puser muita força nessa etapa, você vai ter a borda dessa massa toda rachada. E isso pode vir a prejudicar depois o seu trabalho. Então, sutilmente você vai abrindo essa massa desta forma, trazendo do centro para as bordas, do centro para as bordas, né? Do centro para as bordas. Você vai virando. E vai também observando a largura e o comprimento dessa massa, né? Porque dependendo do que você vai fazer, você vai direcionando também. Se você abre mais para os lados, se você abre mais no comprimento, né? Como aqui a gente vai usar folhas, né? Eu vou puxar ela bem, porque essa largura já me é suficiente. A largura do próprio bloco, né, da massa, conforme eu vou abrindo, ela já me dá uma largura suficiente para a folha que eu vou usar, né? Então eu vou abrindo bem devagar, não precisa pôr muita força, você precisa pôr só o jeito mesmo, para que ela não abra nas pontas. Pronto. Abrimos a nossa massa, né? O rolinho ficou limpinho, porque você usou o plástico, enfim. Agora, nessa etapa, eu uso essa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramentinha que ela tem 3 funções. Na placa, principalmente, né? Ela serve para alisar, para tirar qualquer imperfeição que possa estar sobre essa superfície. Você também, quando passa essa ferramenta sobre a massa, que você alisa essa massa, se houver, por um acaso, alguma bolinha de ar, você consegue enxergar, né? Quando você passa essa ferramenta. E uma outra coisa é que você fecha os poros dessa massa também com essa ferramenta, né? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que eu utilizo bastante. Inclusive no torno também é uma ferramenta que eu uso. Bom, alisamos a massa de um lado, a gente usa agora uma folhinha de jornal para transferir essa massa, né? Para você poder alisar o outro lado também, para ela ficar toda lisinha e com os poros fechados. Então, eu transfiro essa massa para esse jornal. E tem o mesmo procedimento desse lado. Passando essa ferramentinha, dou uma limpadinha, sempre é legal dar uma limpadinha, porque às vezes ficam umas borrinhas de barro, e aí você dá uma limpadinha na ferramenta e lá continua. Alisa, observa se não tem nenhuma bolha e fecha os poros desse lado também, né?
nossa placa está pronta. A partir daqui, você pode fazer várias coisas com a placa desta forma, né? Você pode fazer recortes e fazer colagem e ter uma peça tridimensional. E você pode utilizar folhas, você pode fazer decalques, né? A massa aberta dessa forma, que a gente chama de placa, você pode utilizar de várias formas, tá? A nossa proposta de hoje é fazer uma folha que pode ser um incensário, pode ser também uma petisqueira, pode ser também uma saboneteira. Então a folha também te dá algumas possibilidades, né? Eu acho bem legal, é uma folha natural, ela fica com os veios bem marcados. E eu acho que é um trabalho bastante interessante, um trabalho com folhas. Eu trabalho bastante com folhas, né? Aí a gente vem aqui, a gente pode escolher algumas folhas. Como a nossa proposta hoje é de um incensário, é legal que a gente escolha uma folha mais alongada. Uma folha mais alongada, você tem uma área legal para você poder fazer um incensário, tá? Se você vai fazer uma saboneteira, por exemplo, essa folha é uma folha bastante interessante, porque ela tem uma largura interessante para se fazer uma saboneteira, até uma petisqueira também. Essa daqui também é uma folha que dá uma petisqueira bastante interessante, né? Porque ela tem uma largura legal, tá? Mas como a nossa proposta hoje é de um incensário, nós vamos então usar uma folha que é um pouquinho mais alongada, tá? Então a gente vai deitar essa folha sobre essa massa, que ela deu bem no limite dessa folha, inclusive, né? Ah, uma coisinha antes eu vou dizer para vocês. As folhas normalmente, elas têm, principalmente no central, você tem um veio bastante marcado. Então, quando você vai transferir essa folha para essa massa, é legal que você tire um pouquinho o excesso com uma tesourinha desse veio. Porque às vezes acontece da hora de você transferir para a massa, esse veio ficar muito aprofundado na massa e danificar a sua massa, abrir, rachar, tá? Então sempre eu tiro um pouquinho desse veio, um excesso, né? Desse veio, ele vai marcar, né? Ele vai ficar marcado na massa, mas ele não vai correr o risco de danificar e de abrir essa massa na hora que você for imprimir essa folha. Eu só tiro um pouquinho, só para suavizar um pouquinho, tá? Esse veio dessa folha. E aí a gente vem com a folha, deixa eu passar mais um pouquinho aqui, que ela já tinha marcado. E a gente transfere essa folha, então, para essa massa. Essa massa deu bem no limite da folha, do tamanho da folha, mas vai dar pra gente fazer um trabalho legal. Aí eu venho com essa própria ferramentinha e procuro marcar os veios dessa folha nessa massa. Sempre do meio para o lado e do meio para o lado, para que você não firme muito esse veio aqui, porque senão você pode ter problema, tá? Então vamos lá. A gente só transfere mesmo. O que é legal de você observar é que as laterais fiquem bem marcadas. Isso é importante no trabalho. Na hora do corte, porque daí você pega todos os detalhes, né, da lateral da folha, porque tem folhas que são bem trabalhadas nessa borda, né? E é legal que fique bem, que você consiga passar bem isso para cerâmica. Pode ser com essa ferramenta, mas pode ser só a mão também, tá? Se você usar só a mão também, ela já vai marcar. Mas essa ferramenta, ela marca bem as bordas. E aí é legal, tá? Então, a gente já conseguiu transferir
folha para a massa cerâmica, tá? Neste momento eu não retiro a folha, eu gosto de primeiro cortar a folha antes de retirar ela da massa. Então eu utilizo uma faquinha normalmente, pode ser uma faquinha dessas de cozinha, pontiaguda, ou você tem umas ferramentinhas que você mesmo pode fazer. Isso aqui, por exemplo, é um pedacinho de serra com uma fita crepe na ponta, que também é uma boa ferramenta para fazer esse tipo de corte, tá? Então vamos lá, recortando bem, tentando marcar bem as bordas da folha na sua massa, né, para que ela fique bem natural. E aí você corta. Faz isso do outro lado também. Se ela tiver algumas entradinhas, é legal que você mantenha. Isso fica interessante quando ela fica pronta, ela fica bem natural. Bem, cortamos agora a nossa flor, certo? Aí você vem, tira esse excedente do lado e do outro lado também. Se você quiser fazer só um carimbo também é possível, tá? Se você quiser utilizar essa massa no todo para depois você fazer, por exemplo, utilizar uma travessinha para você moldar, também fica um trabalho interessante, né? Mas a nossa proposta hoje é um incensário, então a gente, usando só a folha, já é o suficiente para nós. Aí sim eu venho e retiro essa folha da nossa massa. Aí a massa vai ficar dessa forma, com os veios da folha marcada e a forma da folha, que é bastante interessante, tá? Aqui ela tá uma placa, né? Ela ficou uma placa. Se você deixar ela secar assim, ela vai ficar assim. Mas é legal que essa folha tenha um movimento. Então você vem com a ponta dos dedos e dá umas levantadinhas assim na ponta dessa folha, dando um movimento a esse trabalho. Neste momento você não consegue fazer o acabamento de borda, né? Porque essa massa ainda tá muito molinha e você vai perder tempo e não vai ficar um acabamento bem legal, bem feito, né? Então você só marca mesmo aqui o movimento dessa folha, né? Essa folha, essa massa, né, leva em torno de 2 dias para secar se você tiver num local de calor. Se você tiver num local mais frio, ela leva uma semana. Para você fazer o acabamento que eu tô te dizendo, é legal que você faça, se você estiver num lugar quente, depois de algumas horas que você modelou, né? Se você estiver num lugar mais frio, de um dia para o outro, é legal que você faça esse acabamento. Você vem com uma buchinha, essas buchinhas de cozinha, né? Do lado macio, e faz um acabamentozinho assim na borda para que ela fique toda certinha, né? Sem marca de faca, alguns gruminhos que ficam no próprio corte. Então você umedece, aperta bem essa buchinha e passa na borda, que ela vai ficar toda arrumadinha, tá? Então nossa folha tá aqui, ela já tem um movimento. Eu acho interessante, como a proposta é de você fazer um incensário, ao invés de fazer simplesmente uma bolinha com a argila e pôr aqui para você poder fazer a parte onde vai segurar o seu incenso, eu acho sempre interessante você fazer alguma coisinha mais
mais simpática, né? Eu costumo sempre fazer um bichinho quando eu trabalho com folha, porque te remete mais à natureza, né? Então vamos lá. Eu costumo fazer sempre uma joaninha. Uma joaninha é um bichinho bem simpático, bem bonitinho para ficar na sua folha. Continuando a dizer para vocês que quando você está trabalhando com argila, que você vai queimar, qualquer movimento que você faça, você tem que sempre fazer esse movimento jogando o ar para fora e nunca para dentro. Então, quando você vai modelar uma bolinha, por exemplo, você vai fechando as pontas, mas vai tentando sempre jogar esse ar para fora, né? Então, aí você faz uma bolinha e com essa parte da sua mão, com a bolinha na palma da sua mão, você faz esse movimento. Com esse movimento, você faz tipo uma coxinha, né? Ela fica numa forma mais ou menos de uma coxinha, né? Aí você modela um pouquinho. Você tem sempre um potinho de água do seu lado interessante, né? Um pouquinho só de água. Você umedece a ponta do dedo, tira o excesso e tira algumas imperfeições, dá uma modeladinha. Você praticamente já tem um corpinho de joaninha pronto. Você utiliza uma ferramenta que pode ser ou um palito, ou essa ferramenta, que essa ferramenta a gente utiliza também para tirar algumas bolhas se houver na massa, né? É um furador também, é uma ferramenta também bastante utilizada na cerâmica. Eu gosto de utilizar essa porque ela é fininha e é arredondada, então você consegue marcar bem aqui bonitinho a cabecinha da sua joaninha, né? Utilizando só essa ferramenta bem simples. Com ela mesma eu faço os olhinhos da joaninha, faço um furinho para fazer os olhinhos da joaninha. E com ela também eu marco as asinhas da joaninha, tá? É só você, do centro para o final do corpinho, você já tem as asinhas marcadas da joaninha, tá? Com ela mesma eu continuo marcando as bolinhas da joaninha. Uns furinhos bem delicados, não precisa ser profundo, só superficial. Aí você já tem uma joaninha, tá? Aí a gente tem que colar essa joaninha na ponta dessa folha, né? Que é onde vai dar o suporte para que a gente possa inserir o pauzinho de incenso, né? A colagem da cerâmica é feito através de um barrinho, né? Eu utilizo uma pequena gota de água nessa superfície da joaninha e na pontinha aqui dessa folhinha. Umedeço um pouquinho, é uma gotinha mesmo, né? Aí eu venho com essa ferramenta, pode ser com essa ferramenta, pode ser com essa ferramenta, pode ser com a ponta da faca também, e faço umas ranhuras nessa pecinha, nessa superfície, faço umas ranhuras bem suave, elas não podem ser aprofundadas, porque senão a gente acaba introduzindo ar, né? Dou mais uma molhadinha, uma pequena gota d'água, e ele vai se transformando num barrinho, esse fundo dessa joaninha, tá? É um barrinho. A mesma coisa eu faço aqui na ponta da folha, umas pequenas ranhuras, uma gotinha d'água e faço lá um barrinho nessa superfície também. Pronto. Então temos um barrinho aqui e um barrinho aqui. O que é isso? Isso é uma cola, né? Isso se transformou numa colinha. Aí eu venho com essa joaninha, aperto ela um pouquinho, não aperto de uma maneira que eu estrague o meu trabalho. Eu dou uma esfregadinha nela, porque esse barrinho vai colar um no outro com o atrito, né? E aí ela já está coladinha aqui na pontinha da minha folha, tá?
O objetivo dessa joaninha é porque para a gente ter uma superfície furadinha para que eu possa introduzir depois o meu palitinho de incenso. Então eu venho com o meu palitinho aqui é um palitinho, esse aqui é um palitinho de unha, tá? Por baixo dessa joaninha, com cuidado, e faço um buraquinho mesmo. Você pode até perceber que ele já vai ficar na posição do incenso. Dentro da sua folha, quando esse incenso estiver aqui, ele vai derrubar a cinzinha dentro da própria folha. Aí você retira o palitinho, você retirando o palitinho, a sua peça já tá pronta, tá? Aqui ela já tá uma peça pronta para levar pro biscoito, que é uma queima de 1000 graus, e que ela vai ficar uma peça como esta, só que esta peça vai ficar branquinha, porque essa argila é branquinha, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Meu nome é Rosana Martins, esse é o meu Facebook, meu Instagram também é Rosana Martins Cerâmica, né? E estou no Facebook como Funicularte Paranapiacaba. O meu telefone de contato é o 993562286, que também é o WhatsApp. Obrigada, até uma próxima oportunidade.